nós podemos dar ao nosso Deus, que tem valor para Ele, é uma adoração e um louvor que vem do fundo do coração, que vem de uma alma agradecida a tudo que Deus tem feito por nós. Então, nesta noite, neste oásis semanal, nós vamos iniciar o nosso culto, a nossa adoração com louvor. E eu convido a Mara para que nos dirija esses momentos de louvor e adoração. Pegando o gancho no que Alexandre falou, somente segurando nas mãos de Deus é que nós vamos alcançar a vida eterna. Toque em minhas mãos. Som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai, toque em minhas mãos. Meu ser sorrir ao imaginar Suas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai, toque em minhas mãos. Meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai, toque em minhas mãos.
toda glória, vindo me abraçar. Jesus disse: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Vamos cantar esse hino agora. Permaneça em mim. Pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Ressurgiu e para
Privilégio de podermos nessa noite adorarmos-te e louvar o teu santo nome. Queremos invocar o teu nome, que o Espírito Santo esteja entre nós, tocando os nossos corações e modificando, alterando o nosso ser completamente. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma outra forma de nós respondermos à pergunta: o que darei ao Senhor? É também através da oração. Nós cantamos louvores ao nosso Deus, nós louvamos e adoramos a Ele, também quando nós oramos e conversamos, falamos com Deus. Entretanto, muitas vezes as nossas orações são para agradecer ou pedir, ou ambos. Normalmente fazemos as duas coisas, não é verdade? Eu gostaria de propor nessa noite aqui algo um pouco diferente, um experimento rápido, para que nós possamos orar ao nosso Deus, mas nós não vamos nem agradecer e nem pedir. Nós vamos falar com Deus, tentar nos aproximar de Jesus de forma como nós nos aproximamos de um amigo, a forma como nós conversamos com um amigo. E nós não vamos pedir e nem vamos agradecer. Será que a gente consegue? Eu vou pedir ao som ali que coloque bem baixinho, Falar com Deus. A música Falar com Deus. Durante essa música nós vamos ajoelhar e orar ao nosso Deus, mas vamos conversar com Deus. Falar com Deus como a um amigo. Podemos fazer isso? Então vamos todos juntos. Orar a Deus.
Queridos, não fiquem tristes. Eu mesmo me peguei agradecendo e pedindo ao Senhor. Mas eu fiz esse exercício aqui para nos lembrar que nós precisamos agradecer, pedir, mas também conversar com Deus. Contar o nosso dia a dia, dizer as nossas angústias, né? Pedir a Ele orientação. Tudo isso faz parte do louvor e da adoração a Deus. E agora, nesse momento, nós vamos agradecer e pedir. É o momento da oração. Eu vou convidar o Moura aqui para que fique aqui pertinho, Moura, que ele vai anotar os pedidos de oração, até mesmo os agradecimentos das bênçãos que nós recebemos, do testemunho que nós damos, de quão grande é o nosso Deus. E ele vai anotar tudo isso daqui porque ele faz parte do ministério da oração. Então, durante essa semana, a equipe, o Moura e sua equipe, e eles irão orar pelos pedidos que aqui foram colocados. Como o nosso tempo é muito curto, eu vou pedir para que 3 pessoas que estão com o coração angustiado, que gostaria de fazer um pedido especial, aqui de forma pública, para que também possamos anotar, e uma equipe especializada, especial também, irá orar por esses pedidos. Então, aquelas pessoas que têm esse desejo de colocar aqui de forma pública esse pedido, ou esse agradecimento, esse testemunho, eu vou pedir que venham aqui à frente. No número de 3. Aqui temos a irmã. Dora também? A Dora. Mais alguém gostaria de vir? Colocar seu agradecimento? Ali, pode vir então. Fica aqui, Dora. Vamos aguardar o irmão chegar, e para que a gente possa, então, tornar público esse pedido, esse agradecimento que nós temos em nosso coração. E você aí de casa que nos assiste pela internet também pode, em oração, fazer o seu pedido também e se juntar a nós nessas orações. Dora. Meu nome é Dora e eu estou aqui para pedir para o filho de um colega de trabalho. Esse rapaz chama Marcelo, ele está internado no Hospital André Luiz e está uma situação muito difícil. Ele está atolado nas drogas e o pai dele, que trabalha comigo, está numa agonia tremenda. A família está passando por sérios problemas com isso. A mãe do rapaz é cadeirante, então eles têm sérios problemas mesmo. Então, todo dia, toda hora ele chega me contando: Dora, ora pelo Marcelo, ore por nós, por favor, não deixe de orar. Então, eu quero pedir à igreja que junte com a gente em oração em favor do Marcelo, para que ele realmente se livre das drogas e que ele possa permanecer lá internado até terminar o seu tratamento, porque o desejo dele é de sair, fugir do hospital. Ele fala que não quer sair das drogas, mas que realmente ele possa mudar de ideia, e abandonar esse caminho terrível. O nome dele é Marcelo. Boa noite, irmãos. Eu estou muito, 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 muito feliz. Eu queria louvar a Deus, agradecer e compartilhar com os irmãos. Agradecer aos irmãos que oraram também pelo meu marido. Muitas vezes eu já estive aqui na frente pedindo por ele. E ele está agora, depois de 6 anos de casados, buscando a Deus de verdade, como eu nunca vi antes, acordando 5 horas da manhã para ler a Bíblia, e assim, orando, estudando a Bíblia mesmo com vontade.
enfim, de uma maneira que eu nunca vi antes. E com certeza um milagre de Deus, porque quem conhece já viu ele há um tempo atrás, assim, ouvindo rock e tal. Assim, não imaginava assim de ver ele como ele está hoje. O nome dele é Leonardo, né? O pessoal já conhece ele aqui. E assim, um dos milagres que aconteceu na vida dele foi que ele apagou todas as músicas do MP3 dele. Ele tinha 500 músicas de rock. E a paixão dele era esse MP3, ninguém podia pegar no MP3 dele. Se as meninas tocassem o MP3, ele já ficava com raiva. E ele mesmo, por vontade própria, isso foi um milagre, irmãos, acreditem. Apagou todas as músicas do MP3 e colocou músicas cristãs. E, assim, vocês não imaginam como que eu estou feliz e como que eu agradeço a Deus por ver esse milagre, essa transformação. Eu louvo a Deus e agradeço os irmãos que oraram e que peço que continuem orando, para que ele continue, assim, nesse fervor, buscando ao Senhor e que nós possamos, né, nos encontrar no céu juntos. Amém. Meu nome, acho que todos já conhecem aqui, meu nome é Humberto. Eu peço aos irmãos que orem por mim também e pela minha família, pela conversão dos filhos e filhas. Meu Deus, por favor, lá em casa quase todos são batizados nesta igreja, mas eu me sinto eles tão fracos na igreja e não teme a Deus. Tem um, então, que é policial, que é terrivelmente contra mim quando eu leio a Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia, fazer o culto à noite, à tarde com minha esposa, que minha esposa já tem muitos anos que não sai nem dentro de casa, ela não anda quase mais, só fica deitada, e vou fazer o culto com ela à noite. Se eles estão no quarto, eles saem para não ver eu falar na Bíblia. Então, eu só peço a Deus para que tenha misericórdia de mim e também deles todos, para que eles se convertam a Jesus Cristo, que se convertam a Deus, porque o meu desejo é que todos nós estejamos no dia do juízo, por mim e pela minha família. Queridos, eu tenho certeza que cada um traz um coração também no seu peito, um pedido, um agradecimento. E nós vamos nos ajoelhar aqui à frente, vamos orar por esses pedidos e por esses pedidos que estão no coração dos irmãos também. Os irmãos podem permanecer como estão, em reverência, e nós aqui à frente vamos nos ajoelhar. Pai querido, nós queremos expressar, Senhor, o nosso imenso agradecimento, porque o Senhor nos deu esse veículo que é a oração, para podermos conversar com o Senhor, para podermos colocar as nossas angústias, para podermos expressar a dor que vai no nosso coração, e também aquele agradecimento, assim como a Tatiana colocou aqui, do Leonardo, né, que está se tornando para Ti mais uma vez, que está abandonando os caminhos tenebrosos e colocou a decisão no seu coração de seguir a Ti, Senhor. Nós somos muito agradecidos por isso, Senhor, porque esse é o maior de todos os milagres, o milagre da conversão do coração aos caminhos do Senhor. Nós Te agradecemos e somos muito gratos por isso, Senhor. Mas existem, Senhor, também outros problemas nas nossas vidas, a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes, Senhor, que não querem nem ouvir falar da verdade, da palavra de salvação, não sentem a necessidade de Jesus no seu coração. E nós estamos aqui nesse momento, Senhor, orando, intercedendo pela família do Humberto, para os seus filhos, para que o Espírito Santo incomode a cada um deles, para que em seus corações seja colocado a necessidade de estar perto do Senhor, para preencher o vazio que tem no nosso coração quando estamos longe do Senhor. Que eles possam experimentar, Senhor, a agradável, a satisfação de nós estarmos perto de Ti, de nós estarmos sentindo a Tua presença, sabendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos abençoa em todos os nossos caminhos. Queremos que eles sintam também, Senhor, os nossos familiares, os filhos que estão afastados, que eles sintam essa paz, essa felicidade de podermos estar junto a Ti e que só o Senhor pode colocar em nossos corações.
Queremos pedir também, Senhor, pela saúde do Marcelo. Tu sabes, Senhor, a dificuldade que é quando os jovens se entregam às drogas, quanto isso desestrutura a família, o quanto isso traz dor, traz amargura, traz desespero, Senhor. Nós pedimos e intercedemos pelo Marcelo e por sua família, para que o Espírito Santo possa colocar paz no coração de todos eles, e a vontade do Marcelo seja de abandonar o vício e também se unir a Ti, Senhor, porque ele tenho certeza que quando ele experimentar a paz que só o Senhor pode dar, ele jamais se afastará de Ti. Atende também, Senhor, os pedidos que estão em nossos corações, que nós agora nesse momento estamos pensando, questões pessoais, questões financeiras, questões de saúde, enfim, Senhor, Tu, que é todo-poderoso, conhece a todos nós, muito mais que nós mesmos. Nós colocamos esses pedidos também em Suas mãos e nós oramos agradecidos em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me esqueci de fazer um pedido também de oração. E eu vou pedir que os irmãos lembrem em seus lares, quando estiverem orando. Eu vou pedir o Moura para anotar aí também, para orar pela família da nossa irmã Maristela Berg. A sua mãe faleceu hoje, ela estava na Bahia, a Maristela estava na Bahia, estava viajando para encontrar com a sua família, para que possam velar o corpo da sua mãe. E nós sabemos que muitas vezes a gente até espera que aconteça uma situação dessa, né, pela idade ou por alguma doença, mas nós nunca sentimos cada uma dessas perdas, porque nós não fomos feitos para morrer. Deus nos criou para sermos eternos, e essa vontade não sai do nosso coração. Por isso, qualquer perda que nós temos, nós sofremos, mesmo estando ligados a Deus. Então, que os irmãos possam orar pela família da Maristela, por ela também, para que eles possam passar por essa dor, por esse sofrimento, com paz e esperança no coração. Para coroar esse momento, eu vou convidar aqui a Daniela, para que possa nos trazer uma música especial, antes da mensagem que será proferida pelo Paulo Guimarães. Daniela, que Deus te abençoe. Eu me afasto, não vejo bem os teus sinais quais são, até perder a direção. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer para ser mais forte do que sou.
sou. Pai, tu conheces minha vida, meu deitar e levantar. Tu conheces cada passo meu, e mesmo a noite será todo dia, se estiveres junto a mim. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer para ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, mais forte do que sou. Obrigado, Daniela. Adorar também é compartilhar a palavra do Senhor. Nesse momento, então, eu convido o ancião dessa igreja, o irmão Paulo Guimarães, para nesses minutos que se seguem, compartilhar a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Cumprimentamos a todos. E os amigos que estão aqui conosco também, e que todos nós possamos sairmos abençoados, como já estamos sendo, né, pelo nosso Pai Celestial. Cumprimentamos também aos amigos internautas, que eles também possam receber as mesmas bênçãos que aqui, por certo, nós vamos continuar recebendo do nosso Deus. Eu escolhi esta noite para meditar com os irmãos um tema que fala sobre o impossível do homem e o possível de Deus. Nós convidamos os irmãos para lermos a primeira passagem dessa noite, que se encontra no livro de Lucas, São Lucas, capítulo 18, versículo 27. Todos encontraram? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então nós vemos que o homem, ele constrói muitas maravilhas, muitas obras maravilhosas, fantásticas, mas a despeito de todo o progresso da ciência, da tecnologia, nós vemos também que existe muitas impossibilidades para nós humanos. A despeito das limitações, nós vemos que os homens muitas vezes se gloriam das suas grandes conquistas. Mas, mesmo com as grandes maravilhas criadas pelo homem, nós vemos que a humanidade ela é muito limitada. Eu achei muito interessante. Eu até comentei na minha classe, na escola sabatina, de uma experiência que eu ouvi do pastor Bulhon a respeito de quando ele era criança. Ele, então, todas as vezes que a mãe dos seus irmãos, se arrumavam para ir à igreja, ele tinha um vizinho que sempre debochavam deles quando eles saíam todos arrumadinhos para ir para a igreja. E eles sempre ridicularizavam, zombavam, criticavam a Bíblia, mas mesmo assim ele não se importava e ia todos os sábados bem arrumadinhos, os meninos iam para a igreja. E assim acontecia, todas as vezes que eles saíam, esse vizinho ridicularizavam deles. Mas isso na década de 70, quando houve aquele grande terremoto, que foram mortos mais de 100 mil pessoas. Então que as pessoas ficaram em pânicos, todos correram para fora. Então o pastor Bulhão contando que ele e os seus irmãos, quando saíram para fora, qual eles não encontraram de joelhos, clamando misericórdia, o vizinho que ridicularizava deles. Então nós vemos que
a despeito das grandes invenções, das grandes maravilhas criadas, nos momentos de grande aperto, de grande dificuldade, a quem o homem vai recorrer? Né? Ao Criador, a Deus, que é o único que nos dá segurança, nos dá paz em momentos de angústias. Vemos que o homem assim é impotente diante das forças da natureza, diante de ventos, terremotos, né? Tempestades, como esse caso que eu mencionei aqui. Eu não posso esquecer também, quando eu fiz uma viagem com a minha família, nós fomos de carro para Recife, e foi numa época de muita chuva. E nessa época, parece que foi o ano que mais choveu. E as estradas estavam muito buracadas, e inclusive pontes que estavam caindo. E eu nunca mais esqueci dessa pequena cidade por nome de Manoel Vitorino. Ela fica antes de Feira de Santana. É interessante que quando nós chegamos nessa cidade, estava tudo alagado. E tem um rio que ele passa, ele corta na entrada e também na saída da cidade. Ambas as pontes, a cabeceira da ponte tinha caído. Então a gente ficou ilhado nessa pequena cidade e não tinha como a gente prosseguir a viagem. E nós ficamos então nessa pequena cidade por nome de Manoel Vitorino. Mas eu me lembro que quando a gente estava em expectativa para que eles pudessem arrumar a ponte para a gente prosseguir a viagem, aconteceu que houve um alarme naquela cidade falando que a represa estava cheia, transbordando, e que ela estava rebentando, e que aquela cidade ia ser varrida. Então houve um pânico geral naquela cidade. Todos então não sabiam para onde correr, né, para onde ir, por causa exatamente da notícia que tinha sido dado naquela cidade. E eu também fiquei muito preocupado com a família, mas nós não podíamos fazer nada a não ser confiarmos em Deus, né, entregarmos a sua direção, e felizmente, graças a Deus, que foi apenas um boato falso e nada aconteceu. Então nós vimos assim que o homem, a despeito de todas as realizações, mas no momento crucial, no momento de aperto, de dificuldade, vemos que não tem poder algum para poder livrar, né? Mas nós vemos que o impossível do homem é possível para Deus. Nós vamos considerarmos aqui nessa noite algumas passagens da Bíblia que falam exatamente sobre a impossibilidade humana e a possibilidade de Deus. Nós podemos mencionar aqui o caso quando houve o grande dilúvio que houve aqui nesse mundo. Os homens daquela época eles raciocinavam que era simplesmente impossível que acontecesse um dilúvio, porque até então não havia chovido sobre a terra. Nós sabemos que havia uma neblina que regava a terra, então as pessoas raciocinavam que nunca tinha chovido, então como que poderia ser o mundo ser destruído por um grande dilúvio? Mas nós encontramos no livro de Patriarcas e Profetas, na página 93, a escritora Ellen White profetiza, ela menciona o seguinte: o mundo antediluviano raciocinava que, durante séculos, as leis da natureza tinham estado fixas. As estações periódicas tinham vindo em ordem. Até ali nunca havia caído chuva. A terra era regada por uma neblina. Raciocinavam, como muitos fazem hoje, que a natureza está acima de Deus da natureza. Só que eles esqueciam que Deus pode usar leis desconhecidas ao homem, a nós, né, para cumprir assim os seus propósitos. Vemos também que quando o anjo visitou o patriarca Abraão e anunciou que ele seria pai do menino Isaque, né, que seria o herdeiro e que seria o pai de uma grande nação, humanamente falando, era simplesmente impossível, porque Abraão já completara mais de 100 anos, e a sua esposa, a sua mulher, Sara, ela tinha 90 anos. Como é possível uma mulher com 90 anos, né,
um pai com 100 anos, ele poderia ter, então, um filho, um herdeiro. Mas nós vimos que o impossível que é de acontecer, que era simplesmente impossível, para Deus nada é impossível, né? É totalmente possível. Também podemos citar aqui, quando saíram do Egito, a travessia do mar, né? A travessia do Mar Vermelho, era simplesmente impossível isso acontecer. Mas Deus operou aquele grande milagre, fazendo com que aquele braço do mar secasse e o povo pudesse passar pelo mar que abriram. Também podemos citar no caso do alimento que foi provido para eles no deserto. Como que aquela grande multidão, me parece que mais de 1 milhão de pessoas, né, que saíram, foram libertos do Egito, e como poderia ter comida para todo o povo no deserto? Como arranjar comida? Como sustentar toda aquela grande multidão? Mas vemos que Deus tem recursos inesgotáveis, né? E Ele fez então aquele grande milagre de chover o maná do céu e alimentar aquela grande multidão. Também quando eles reclamaram por alimento, carne, né? O irmão Valério, inclusive, citou na classe que por vários quilômetros, metros de alturas de codornizes que vieram, né? E que a família que colheram mais foram mais de 4 toneladas, foi isso, Valério? Mais de 4 toneladas de codornizes, e que era simplesmente impossível isso acontecer. Mas para Deus não há nada impossível, né? Como Ele curou aquele cego de nascença. Ele criou o corpo, né, e pode curar para a glória de Deus. Quando Lázaro morreu, que as irmãs estavam ali chorosas, lamentando a perca do irmão, e simplesmente era impossível que Lázaro voltasse, né, à vida, à ressurreição. Mas ali Jesus fez aquele grande milagre, e Ele então pôde fazer com que Lázaro voltasse novamente à vida, porque Ele fez o homem do pó da terra, e Ele pode então fazer com que os mortos revivem. No caso da conversão de Paulo, né, aquele fariseu, perseguidor, inimigo da verdade, como que pela a graça e o poder de Deus, ele se converteu e se tornou um valoroso defensor do Evangelho, né? Um valoroso pregador da verdade. Então, assim, nós podemos ver que no caso que foi pedida aqui a oração pelo o Marcelo, que está difícil, né, nos vícios, mas se ele se entregar nas mãos de Deus, né, nós sabemos que Deus tem poder para fazer um milagre na sua vida, para que ele possa ser liberto. Amém. Então vemos que os possíveis de Deus em nossa vida, Ele opera a conversão e muda o nosso ser. Ele perdoa e nos cura, nos livra dos perigos. E quantos perigos, né, nós enfrentamos? Muitas das vezes os perigos que enfrentamos pode ser por próprio descuido nosso, por própria culpa nossa. Eu me lembro, enquanto eu morei em Recife, eu estive morando em Recife com uma representação, e lá eu encontrei um amigo, por nome de Geraldo Lemos. A vida desse irmão ela é bem conhecida, acho que todos já ouviram falar da história do irmão Geraldo Lemos. Esse irmão sempre visitava a minha casa, e nós sempre fazíamos visitas missionárias, e tive a oportunidade de, algumas vezes, viajar com esse irmão. Em uma dessas viagens nós fomos para Fortaleza, e ali visitamos aldeias de pescadores, fizemos vários trabalhos missionários, e ele então pôde contar a sua velha experiência, e houve então assim muito contentamento da parte daqueles irmãos, muito fortalecimento para os irmãos. O irmão Geraldo, ele era militar da Polícia Militar de Pernambuco, e era uma pessoa alta, forte, tipo assim o Kiko, né? Um pouquinho mais baixo, mas esse irmão,
Ele era uma pessoa assim muito corajoso, acostumado a enfrentar bandidos e prender assaltantes. Inclusive ele se exibia no corpo, ele tinha marcas de sinais de faca, inclusive de tiro. E ele sempre frequentava a minha casa. E eu pude então ter a oportunidade de testemunhar não o fato que aconteceu com ele, mas posteriormente o que aconteceu com ele. Esse irmão, quando ele converteu, assim como ele era muito audacioso antes de ser um crente, um cristão, ele também, quando ele se converteu, ele passou a ser audacioso na pregação da palavra. E ele então não media esforços, não media palavras, né? E ele sempre estava ali pregando. E numa certa ocasião, ele com os amigos, companheiros de fardas, eram 4, ele então, num ímpeto assim, de precipitação, ele falou uma coisa que ele não deveria jamais ter falado. Porque ele, assim, no ímpeto de defender a verdade, defender a Bíblia, porque as pessoas estavam zombando, criticando que a Bíblia é história, é lenda, que, né, a Bíblia é papel, o papel aceita tudo. Então ele, naquele ímpeto de defender, ele precipitadamente ele falou: olha, eu tenho tanta fé no meu Deus que eu sou capaz de colocar a mão na boca do leão aqui na jaula e ele não vai me fazer nenhum dano. Quando ele falou isso, as pessoas não perderam a oportunidade, seus amigos. Então os amigos pegaram no pé dele. Ele falou: então você vai fazer isso agora. E se você fizer isso, realmente, nós vamos ser cristão também. Nós vamos sermos da sua igreja. Nós vamos cremos em Deus, cremos na Bíblia também. E agora? O que fazer? Então ele caiu em si e viu a tremenda besteira que ele falou. Porque ele não poderia jamais ter falado isso, né? A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus, né? E ele naquela precipitação, ele falou aquilo, não foi por má fé, né? Até ele falou com boas intenções, mas ele viu que ele falou uma coisa que ele jamais poderia cumprir. Então, as pessoas, da mesma forma que eu falei aqui do vizinho do pastor Bulhão, que zombavam, ridicularizavam, né, dos meninos, esses colegas do irmão Geraldo faziam a mesma coisa. E como é, irmão Geraldo? É hoje que você vai, né, fazer o que você prometeu? É hoje que você vai provar que Deus existe? É hoje que você vai provar que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade? Então ele ficava muito triste, abatido, baixava a cabeça e simplesmente ele não tinha resposta para falar. Então ele começou a fazer um pacto, porque ele viu que ele não podia fazer isso. Mas ele estava triste porque ele falou uma coisa que causou zombaria para o nome de Deus. Então ele queria desfazer aquilo que ele tinha feito. Mas como fazer? Mas então ele começou a orar, começou a se preparar para realmente, não agora mais para demonstrar que Deus existe, que a Bíblia é verdade, mas para que as pessoas não continuassem zombando do nome de Deus por causa dele, pelo ato que ele fez precipitado. Então o irmão Geraldo, ele durante 3 dias, ele jejuou e nada comeu e nem bebeu, nem água, por 3 dias. Ele disse que ele ficou tão fraquinho, porque não era acostumado a fazer esse tipo de jejum. Ele ficou tão fraco que ele mal estava podendo andar. E ele então, quando foi no 3º dia de jejum, ele combinou com a esposa, falou: olha, minha esposa, você hoje vai colocar hinos na Vitória, aqueles hinos vinílicos na época, né, vai colocar e não vai deixar de tocar enquanto você não vê notícia minha. Hoje você vai ver notícia ou para a vida ou para a morte. Mas não contou nada para ela o que estava acontecendo. E ele então se dirigiu para esse local chamado Horto Dois Irmãos. Eu tive a oportunidade de visitar com a minha família lá esse zoológico. E ele inclusive nos levou lá onde é que estavam esses leões. E até mexeu com os leões ficaram bravos. Eu falei: não mexe com os leões, mas não, Geraldo. Mas ele então, ele se dirigiu para esse local. E ele, interessante, que ele não falou nada para os irmãos, aliás, os seus amigos, os seus colegas, e nem para os irmãos da igreja, e nem para a esposa dele contou.
E ele então se dirigiu com o intuito de agora ele cumprir aquilo que ele tinha prometido, que ele tinha falado. E ele se dirigiu bem silenciosamente, não comentou com ninguém e foi dirigindo para onde estava lá o covil, lá o local dos leões. E não tinha um só, mas tinham vários. E o leão mais perigoso, o maior, parece que era aquele que era isso. Esse então, o nome dele é Léo, esse leão. Ele então, quando ele dirigiu, que ele chegou bem na portinha da cova, assim, que ele olhou para os leões, esse Léo, parece que ele estava sabendo o que estava acontecendo. Esse Léo ficou muito feroz. Ele ficou muito furioso e avançou assim nas grades, batia a cabeça nas grades. E o irmão Geraldo recuou e falou assim: jamais, nunca eu vou ter coragem de fazer tal coisa. Como que eu posso fazer, né, isso? Mas ele tinha prometido que ele ia desfazer o que ele fez, de precipitado. Ele então retirou e foi para um lugarzinho bem assim, retirado, uma matinha. E ele então ali, ele dobrou seus joelhos e orou intensamente. Ele então fala que quando ele estava em oração, ali, em comunhão com Deus, né, confessando o seu pecado, confessando o seu erro, ele então disse que veio uma luz tão intensa, que ele então não teve mais nenhuma dúvida. Disse que ele se dirigiu lá ao local da jaula, onde os leões estavam enfurecidos, bravos, e ele se jogou com a Bíblia no peito e de joelhos. Então, quando ele fez essa cena, o leão partiu para cima dele, mas quando chegava assim bem perto dele mesmo, o leão recuava, parece que como se tivesse uma barreira de vidro e impedia que os leões devorassem o irmão Geraldo. Mas então, ele, com os leões urrando e fazendo muito barulho, o que aconteceu? Começou a chamar a atenção de todas as pessoas ali do zoológico, inclusive aqueles comerciantes, começou a se dirigir: o que está acontecendo com os leões? Então alguém confessou que já haviam 3 dias que eles não tratavam os leões, estavam 3 dias sem se alimentar. E eles então, com aquele muito urro, muito barulho, dirigiram para a cova dos leões, e quando viram lá aquele moço ajoelhado no chão, ali, dentro da cova dos leões, e com a Bíblia no peito. E as pessoas, algumas senhoras até passaram mal de ver a cena, né? E por mais que os leões tentavam devorar o irmão Geraldo, havia como falei, uma barreira que impedia que acontecesse essas coisas. Então, por coincidência, aqueles colegas que ridicularizavam dele, aqueles amigos militar, estavam tirando serviço nesse dia no zoológico. Eles então também dirigiram para lá e puderam testemunhar o Geraldo cumprindo o que ele falou, mas provando que realmente Deus é fiel, né? Que Deus existe e que Deus é poderoso. Assim como Deus livrou Daniel, né, na cova dos leões, também Deus, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor, ele também livrou o irmão Geraldo de que fosse devorado naquele dia. E interessante que os jornais de toda ali, o jornal assim, mais conhecido aí, que é o Diário de Pernambuco, e São Paulo, Folha de São Paulo, vários jornais de São Paulo também noticiaram esse acontecimento. Até pouco tempo eu tinha os recortes dos jornais, ele até me dedicou uma foto, não foi uma foto original tirada naquele dia, mas foi uma foto do leão e também do irmão Geraldo, assim, enjoelhado. Isso era uma montagem como se tivesse tirado naquele dia, porque naquele dia não foi tirada nenhuma foto do que aconteceu. Mas nós vimos nesse relato, irmãos, que Deus, ele é fiel, é poderoso, né, para livrar os seus filhos dos perigos, mesmo quando agimos de uma maneira imprudentemente, como foi o caso do irmão Geraldo, né? Mas ele, inclusive, em entrevista, ele falava que jamais ele teria coragem de fazer novamente aquilo que ele fez, né? O que ele fez ali foi uma coisa impensada, mas que ele então fez aquilo para que o nome de Deus não continuasse sendo ridicularizado. E para a honra e glória do Senhor, houve, me parece que foram 4 conversões.
pelo fato desse milagre, né? desse fato que aconteceu. Então nós vimos que Deus, ele é fiel, é poderoso para fazer com que nós vencemos todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, todas as nossas angústias. Muitas das vezes achamos que tudo está perdido, que não há mais como nós podemos encontrar uma saída. Mas é como aqui o pastor Cesorte César pregou aqui uma ocasião aqui nessa igreja. Ele disse que a oração é a maior força do universo, porque a oração, ela move o braço da onipotência, não é verdade? Então, irmãos, quantas coisas não caminharam bem, quantas coisas passam por momentos de dificuldades, nós temos uma grande arma, que é a oração, né? Buscarmos a Deus na oração. E como aqui o Alexandre fez a primeira parte aqui, que eu achei que só essa primeira parte já estava, irmão Alexandre, já saciados no oásis, né? Para continuarmos a semana, porque a oração realmente ela tem poder. Eu construí na minha casa, meu pai ele comprou aqui um terreno, era grande, quase 600 metros, e então me cedeu uma parte do terreno para me construir a minha casa. E depois, então, construí, e no falecimento dos meus pais, os irmãos quiseram, então, vender esse imóvel para repartir. E eu não tinha como comprar a outra parte, né, a parte do imóvel. E estava realmente, simplesmente impossível. Eu tinha um terreno na praia em Espírito Santo, mas já 6 meses que a gente estava anunciando para vender e não tinha como vender. Então, eu falei com o meu filho, também estava procurando um imóvel para comprar. Ele, então, estava vendendo seu apartamento para a gente poder comprar junto esse terreno, né, dos herdeiros. E eles já tinham um comprador, já tinham um contrato assinado por... Nós somos em 9. 7 irmãos já tinham assinado o contrato, a pessoa já estava com dinheiro a pagar à vista o imóvel, e era aquela semana ia fechar o negócio. E eu simplesmente falei, impossível, como? Não tem como, eu tenho que, né, desocupar, já procurar ver um outro lugar para morar. Então, uma irmãzinha que trabalhava comigo nessa época, ela então me disse, irmão, põe nas mãos do Senhor, vamos orar, né? Vamos orar. Deus pode, vamos orar. Eu confesso aos irmãos que eu não tive assim fé que realmente ia acontecer isso, porque eu achava assim impossível. Como? Uma semana, vendeu o imóvel, vendeu outro apartamento para a gente comprar essa propriedade. Não tinha como. Tal qual não foi a surpresa minha, irmãos, quando nós colocamos nas mãos do Senhor e começamos a orar, naquela mesma semana, apareceu um comprador lá em Jacaraíbe, comprou à vista o terreno lá, o meu filho vendeu o apartamento também à vista, e nós procuramos a mulher que estava já com o contrato a pegar. Falei, não tenho uma notícia boa para te dar, mas muito boa para mim. É que eu não vou mais, nós não vamos fazer o negócio com você. Eu vou ficar com o imóvel. Eu, como herdeiro, eu tenho a preferência. E ela então fechou a cara, não gostou, mas nós gostamos muito, que foi uma bênção do Senhor. Assim, amém, irmãos? Assim vemos que não tem nada perdido, nada impossível, né, para Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, né? Fechando aqui, irmãos, eu gostaria de ler mais uma passagem que se encontra em Salmos. Salmo 103, do verso 3 ao 6. Verso 3 ao 6. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz a justiça. Que Deus possa nos abençoar grandemente, que nós possamos sempre buscarmos ao nosso Deus, né, através da comunhão cada dia, através da leitura da sua palavra, através da oração, colocarmos tudo nas mãos dele,
sabendo que Ele tem cuidado de nós, né? Que Ele nunca falha. Muitas das vezes, Deus não responde como nós gostaríamos ou esperávamos que isso acontecesse. Mas podemos ter certeza de que a resposta dele vai ser sempre a melhor para nós, né? É como já vimos várias vezes, falando que Deus muitas vezes responde sim, espere e não, né? Mas em qualquer das circunstâncias, Ele vai fazer sempre o que for melhor para nós. Que Deus possa nos abençoar, que possamos continuarmos confiantes nesse nosso Deus maravilhoso, porque Ele é rico em nos perdoar e nos abençoar. Que todos nós possamos sair daqui desta noite abençoados por Jesus. E também os nossos amigos que nos acompanham em casa possam sair também abençoados nesta noite. Amém. Fica aqui. Irmãos, vamos nos despedir com uma oração. Colocamos de pé, por favor. Obrigado, Senhor. Nessa noite pudemos Te adorar. Cantamos louvores a Ti, oramos, conversamos com o Senhor e neste momento final meditamos na Tua palavra. O Senhor verdadeiramente é o Deus dos impossíveis. Muitas vezes a nossa fé é pequena. Nós pedimos, Senhor, que aumente a nossa fé, que nos faça confiar mais no Senhor e que nós possamos cada vez mais ter mais disposição para Te adorar, para Te louvar, através dos hinos, das músicas, da oração, da meditação na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos sair nesta noite melhores do que quando entramos. Nosso coração está agradecido porque nos alimentamos da Tua palavra. E esses momentos que passamos aqui nesta noite com o Senhor são momentos especiais. Queremos que o Senhor não só fique aqui nesta noite, mas nos acompanhe até os nossos lares durante todo o restante da semana. E que nós possamos novamente retornar a esta casa no sábado, para novamente, em conjunto, Te adorarmos e Te louvarmos. Nós agradecemos nessa noite e Te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, que Deus abençoe vocês. E mais uma vez eu convido a todos que possam voltar na próxima quarta-feira no Oásis semanal e o seu manancial de bênçãos. Que Deus abençoe a todos e a vocês que nos assistem pela internet. Uma boa noite também.